Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento a primeira mensagem da série Avivamento com o pastor Daniel Ventura. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Muito bem, eu queria, nessa manhã, falar sobre algo que aconteceu aí nos últimos dias. Você que está aí conectado, você que está pelo menos sintonizado nas redes sociais, e eu acredito que todos nós que aqui estamos, vimos um movimento em cima de um assunto nesses últimos dias que agitou o cenário cristão mundial. E qual foi esse assunto? Foi exatamente algo que aconteceu lá na Universidade de Asbury. É uma universidade metodista wesleyana que fica situada ali no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Apenas para situar e colocar todo mundo aqui na mesma página e entender sobre o que eu estou aqui falando, os alunos dessa universidade rotineiramente têm um encontro na capela, um culto na capela. E no dia 8 de fevereiro, esses alunos estavam ali na capela, numa celebração comum lá da Universidade de Asbury. O pregador, não sei se era um aluno ou se era um professor, fez lá um sermão pautado em Romanos capítulo de número 12, um sermão despretensioso. E ao final do sermão, ele fez um simples apelo para que os presentes pudessem orar. Aqueles que assim desejassem pudessem sair dos seus lugares, vir à frente e orar. Alguns jovens se levantaram, foram à frente, se ajoelharam e começaram a orar. E continuaram orando. E não pararam de orar. E aquilo foi criando uma ambiência espiritual que foi, ao mesmo tempo, culminando em seguidas horas de oração, de adoração, de arrependimento. E aquilo foi tomando proporções, porque basta um celular e uma conexão de internet hoje para que aquilo que acontece do outro lado do mundo seja conhecido por todo mundo. E aí, de repente, pessoas que estavam cientes do que estava acontecendo, moradores da própria cidade, cidades circunvizinhas, turistas e pessoas que estavam ali no estado do Kentucky, começaram a se dirigir para a Universidade de Asbury para saber o que estava acontecendo lá. E vale esse destaque, feito sem roteiro. Não houve uma condução proposital, intencional. Olha, todo mundo agora vai começar a fazer isso. Não, algo começou a acontecer. E o episódio em si, e eu tive a oportunidade de pegar trechos do que estava acontecendo, depois li artigos a respeito do que aconteceu ali, artigos inclusive escritos por gente que lá esteve, alunos, professores, teólogos. Um conhecido estava presente ali no Kentucky, foi lá, presenciou, depois fez narrativas sobre o que ali estava acontecendo. E a partir dessa gama de informações que foram chegando, testemunhos que foram sendo compartilhados, eu fui provocado a trazer, a partir de hoje, uma série de reflexões que eu gostaria de compartilhar com a igreja, submisso a este tema, avivamento. Muita gente ouve a expressão avivamento. Muita gente caracterizou o que aconteceu em Asbury como avivamento. E depois vocês podem pesquisar, não é o primeiro evento que acontece na história da instituição.
e nós temos marcada na história do cristianismo em geral, da história desde os nossos primeiros irmãos que compõem essa comunidade de seguidores de Cristo Jesus, essas marcas de avivamento. E o que é então avivamento? Avivamento é algo que tem a ver com a gente, que tem a ver com você, que tem a ver comigo, que tem a ver com a nossa família, que tem a ver com o nosso estilo de vida, que tem a ver com a nossa ética, com o nosso comportamento. Avivamento tem a ver com os ambientes nos quais nós percorremos, frequentamos. Tem a ver com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Avivamento está atrelado a essa nossa trajetória enquanto servos de Deus. E o que eu desejo a partir de hoje é, debruçado juntamente com você na palavra de Deus, refletirmos sobre o que de fato significa avivamento bíblico. E o que isso tem a ver com a gente hoje, século 21, Petrópolis, Itaipava, nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa profissão, nossas atividades seculares. E a minha oração é que não apenas nós entendamos e compreendamos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, sobre o significado real do avivamento bíblico, mas que Deus de fato avive a nossa vida, de fato que Deus avive a nossa família, de fato que Deus avive a nossa igreja nesse tempo, para que possamos experimentar algo novo na nossa trajetória, como igreja, como irmãos em Cristo. Deus está me desafiando e me convidando a isso. E Deus está, a partir de agora, te convidando e te desafiando a isso. Experimentar do novo dos céus na nossa vida. Você deseja isso? Se você deseja que Deus avive a sua trajetória, a sua vida, a sua casa, a sua família, seu casamento, seus filhos, então responda uma pergunta para mim. E, por favor, não precisa se pronunciar de maneira audível, mas responda no fundo da sua alma, como anda a sua caminhada com Deus? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a sua experiência com Deus? Será que vida cristã se resume apenas a sairmos dos nossos lares dominicalmente às 8h30, 8h40 da manhã, nos direcionarmos para este local, aqui entregarmos as nossas crianças, entrarmos dentro de uma sala de escola ministerial, depois entrarmos nesse grande ajuntamento, levantarmos as nossas mãos, cantarmos, orarmos, ouvirmos uma preleção, levantarmos os nossos lugares e voltarmos para a vida? Será que vida cristã é apenas isso? Será que é apenas isso que Deus espera da gente? Frequentadores de auditório, frequentadores crônicos de culto, porque temos visitadores, frequentadores crônicos de culto. Vai todo domingo, está lá. Há quantos anos? Desde que nasci eu estou lá na igreja, participando. Mas falta alguma coisa. Porque nós não estamos aqui, gente, falando de um movimento que está atrelado à frequência do ambiente eclesiástico, institucional. A regra do jogo não é frequentar auditório. A regra do jogo não é participar e colecionar uma frequência assídua de culto. A regra do jogo é Deus na minha vida. A regra do jogo é eu de mãos dadas com as mãos de Deus. A regra do jogo é ser transformado por Deus na caminhada do discipulado com Cristo. É caminhar no caminho de Cristo sendo transformado por Cristo.
de tal modo que nós vamos sendo transformados, como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia algo perfeito. É olharmos para trás e percebermos essa mudança gradual que o Espírito Santo de Deus vai fazendo na nossa vida. Eu já disse isso aqui, e vez por outra repetirei. Lemos e interpretamos de maneira equivocada a palavra de Deus quando nos diz que a misericórdia do Senhor, ela é renovada a cada manhã na nossa vida e na nossa história. Alguns leem esse trecho, lindo trecho, acreditando que é como se Deus estivesse recolhendo a sua mão de juízo, de vingança sobre a nossa história e permitindo que naquele dia nós acordássemos com vida. Porque a palavra de Deus é muito clara, somos pecadores. E a consequência da nossa pecaminosidade é morte. E aí muitos trafegam pela vida, olhando para esse texto, como se Deus estivesse simplesmente nos dado vida naquele dia, porque não nos matou na virada do dia. Só que não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo para nós é que Deus nos presenteou com um kairós. O que o texto está dizendo é que nós ganhamos naquela manhã uma nova janela de oportunidade, para que naquele dia nós pudéssemos ser um pouquinho melhores do que nós fomos no dia anterior, para que pudéssemos naquele dia experimentar um pouquinho mais da graça de Deus, do amor de Deus, da alegria do Senhor, da transformação que só é possível por meio do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que olhar para a nossa trajetória e respondermos: o que somos hoje em relação ao que éramos no passado? O que de fato Deus fez na nossa vida? Quais foram as transformações genuínas que nós sofremos porque nós andamos com Deus? Me recordo que na minha trajetória pastoral, num atendimento, uma jovem chegou lá já recorrentemente no atendimento, pedindo atendimento, e aí naquele dia eu resolvi falar sério com ela, e aí eu preferi falar sério, introduzindo a nossa conversa com uma metáfora. E eu olhei para aquela jovem e disse o seguinte: imagine que marcamos às 16 horas para esse atendimento, e eu chegasse aqui às 17h30 correndo, esbaforido, bufando, suado, contando para você a seguinte história. Eu estava a caminho desse local quando de repente o pneu do carro furou, e aí desci, e ali de maneira precipitada, querendo trocar o pneu do carro, me descuidei, a arruela da roda vazou lá para o meio da pista, e aí de maneira desatenta eu fui pegar a arruela, quando de repente uma carreta, uma Scania, me pegou. E aí, por isso, cheguei atrasado. E eu perguntei para ela: o que você diria se eu dissesse um negócio desse para você? Ela estava com os olhos estatalados. Ela olhou para mim e falou assim: pastor, se o senhor dissesse um negócio desse para mim, eu ia dizer que o senhor está maluco. Aí eu perguntei para ela: por que eu estou maluco? Porque não é possível alguém ser esbarrado por uma carreta e chegar aqui do jeito que o senhor está falando. Eu falei: interessante. Você não aceita o fato de uma carreta esbarrar em mim e não gerar uma transformação na minha estrutura? E você quer me convencer de que você foi esbarrada pelo Espírito Santo de Deus e não apresenta transformação na sua vida? Não tem como. Percebe que a vida cristã, ela transcende isso que a gente está vivendo aqui, gente. A vida cristã tem a ver com a nossa origem e com o nosso destino. A vida cristã ultrapassa esse ato temporal diminuto, que é representado por algo que eu tenho meio que... Eu estou na expectativa de que Natália se forme logo em psicologia para fazer um tratamento de choque comigo, porque no exercício pastoral a gente acaba se envolvendo com o ambiente da morte mais do que nós gostaríamos. Então, incontáveis vezes eu já tive que acompanhar velórios e sepultamentos. E eu tenho uma tendência de entrar no ambiente de cemitérios e ficar lendo as lápides.
Por quê? Porque ali estão histórias, ali estão vidas, ali estão enterrados sonhos, projetos, alguns que foram enterrados de maneira prematura, desnecessária. Mas algo que é comum em todas as lápides é um tracejado que resume a história daquelas pessoas. Um diminuto tracejado que revela a história, a nossa história. E aquele tracejado, ele representa adequadamente a nossa vida, porque nós não somos nada. E passamos recentemente na nossa história, a nossa geração foi marcada por isso, por um episódio que sacudiu a humanidade e colocou o nosso planeta de joelhos. E eu me recordo que à época eu, pelo menos, nutria de maneira inocente no meu coração a expectativa de que, agora todo mundo vai aprender. Aprendemos? Esquecemos, Marcão. Esquecemos o valor da vida. Esquecemos que o que de fato vale a pena na vida, dinheiro não compra e a gente não pega. Porque nós vimos pessoas com condições financeiras para tentar se sustentar diante da pandemia e que recurso nenhum foi capaz de colocá-los vivos. Para mostrar para nós de que nós não somos autossuficientes, nós não somos autoexistentes, nós não podemos chegar amanhã, Mário, e dizer o seguinte, amanhã eu estarei vivo. Nós temos agenda por uma questão só de desencargo de consciência, porque nós não temos sequer, Lu, competência de garantir de que no ano que vem nós estaremos aqui. Por isso nós precisamos aprender a viver a vida de maneira adequada. Como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Imagine você chegando no consultório médico e recebendo um diagnóstico depois de uma série de exames, dizendo para você o seguinte, olha, no dia 19 de março de 2023 será o seu sepultamento, porque você só tem 30 dias de vida. Mas doutor, está decretado, já fizemos tudo e é isso, você tem 30 dias de vida. O que você faria? Você precisa responder isso, depois faça esse exercício. Mas eu sei que muitos, ouvindo isso, sabem o que fariam? Abraçariam mais, como diz o poeta musical, beijariam mais, dariam mais tempo à família, desacelerariam a sua pegada de correr atrás do mamon, dariam mais abraços, Joel. Visitaria aquele ou aquela para dizer, olha, eu te amo. E na experiência pastoral de acompanhar os ambientes de morte, algo que é muito comum de vermos é pessoas querendo dialogar com defuntos. Me perdoa, eu te amo. Dá vontade antes de chegar assim, cutucar o ombro aqui, não está mais aqui. Então nós precisamos aproveitar tempus fugit, o tempo agora, o hoje, o presente, como se não houvesse amanhã. E como que a gente garante o além do aqui e agora? É exatamente nessa experiência nossa com Deus. E por que eu estou fazendo esse destaque? Porque nós corremos um grande risco de cairmos numa vida cristã apática, rotineira, sem sentido, infrutífera, de fazer por fazer, de frequentar por frequentar, de ler por ler. E aí nós vamos saindo da travessia da vida cristã, do discipulado no caminho com Cristo, para uma vida religiosa. A vida regida pela religião. E aí nós vamos, ao invés de sermos marcados pelo discipulado
de Cristo, com Cristo, como discípulos de Cristo, nós vamos nos convertendo a frequentadores de auditório, a participantes de culto, a cumpridores de ritos, sem experiência profunda com Deus. Palavras do próprio Senhor Jesus. Atentem-se, porque nem todo mundo que frequenta a igreja vai herdar o reino dos céus, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque tem gente, e eu sei que vai escandalizar alguns aqui, ou alguém que está, porque está sendo gravado, ouvindo em outro momento esta mensagem, de que uma vez que o nome está no hall de membros da igreja, está no reino dos céus. Não. A travessia do discipulado de Cristo com Cristo é marcada por uma mudança de vida, ética, não estética. Não tem a ver com a roupa de ver Deus, gente. Não tem a ver com o nosso evangeliquez. Oh, glória, aleluia, amém. Tem a ver com a transformação que é manifestada por meio do fruto do Espírito em nós. A maneira como lidamos com a vida, a maneira como nós relacionamos com as pessoas. É muito mais sério. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos agora com o desafio de sair daqui para a beira da rua. E como que nós vamos levar pessoas a conhecer profundamente o Evangelho de Cristo se nós não estamos, por vezes, profundamente experimentando Deus por meio da nossa experiência com o Evangelho de Cristo? A minha oração é que semanalmente sentem-se aqui nessas cadeiras pessoas insatisfeitas consigo mesmas. Pessoas que semanalmente olhem em sua imagem refletida no espelho e digam para si mesmas: eu não posso continuar do jeito que estou. Eu não posso continuar sendo isso que estou sendo. Eu preciso experimentar da transformação que só Deus pode fazer na minha vida. Nós precisamos aqui nesse auditório de pessoas que sejam sacudidas semanalmente e saiam desconfortáveis com a palavra de Deus tocando as nossas realidades, mas nos levando para um outro patamar de desenvolvimento da nossa musculatura espiritual, emocional, psíquica. Desenvolvendo em nós as marcas do Evangelho de Cristo Jesus. Conscientes de que lá fora existem milhares e milhares de vidas que precisam ser transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, pregado e vivido por nós. Porque isso é o que acontece quando o Espírito Santo de Deus desce lá no Pentecostes, em Atos capítulo de número 2. Em Atos capítulo de número 2, Deus muda de endereço. Deus deixa de estar longe lá no céu, sem se importar comigo, como a gente cantava, para se tornar vivo e ativo em nós, entre nós, através de nós. Como que Itaipava vai conhecer Deus? Como que as nossas realidades serão transformadas? Por meio das nossas vidas. Por meio do nosso testemunho. E é isso que nós precisamos desejar. Deus nos transforme a nossa casa. Leva-nos, ó Deus, a um outro patamar, coloca-nos, ó Deus, diante de situações e circunstâncias em que o Senhor possa agir por intermédio das nossas vidas. Por isso, se você quer permitir ser usado por Deus para abençoar vidas que precisam de Deus, para transformar a nossa realidade, você precisa se preparar para isso. E por isso, se você deseja aceitar esse desafio de transformação do que Deus quer e pode fazer em você, eu quero que você acesse aí a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo de número 37.
Eu leio a partir do verso 1, o texto vai ser projetado para que você possa acompanhar a leitura que faço na Nova Versão Internacional. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito. Profetizei. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Vocês conhecem muito bem o contexto. O povo de Israel está cativo na Babilônia já há 10 anos. Tempo suficiente para qualquer ser humano perder a esperança. E a história conta que, de fato, o povo de Israel perde a esperança em Deus. E deixa, por isso, de seguir a Deus. E talvez você já passou, pode ser que alguns aqui estejam exatamente passando por algo muito semelhante ao registrado aqui nessa experiência espiritual do povo de Israel. Talvez o seu coração já esteve ou esteja tomado pela desesperança, acreditando que isso que você está enfrentando ou que está diante de você na sua travessia seja insuperável, porque já é insuportável. Era assim que Israel se sentia. Até que chegou a manifestação do alto. Deus usa um homem chamado Ezequiel. E às vezes a gente tem uma tendência de ler o texto e passar desapercebidamente por alguns detalhes que o texto traz para nós. Porque o texto que nós acabamos de ler diz que Deus chamou aquele homem, aquele profeta, 2 vezes de filho do homem. Filho do homem. Filho do homem, por quê? Segundo os estudiosos, Deus queria deixar muito claro para Ezequiel a sua humanidade, a sua limitação. Deus queria que ficasse muito claro na mente e no coração de Ezequiel que aquilo que aconteceria por intermédio da sua vida não era por causa dele, mas por causa da vontade de Deus manifestada por meio do seu Espírito na vida e na história de Ezequiel. E aí Deus faz um passeio muito estranho com o profeta. Leva o profeta para um vale de ossos secos, na verdade um cemitério. Deus queria enviar uma mensagem ao seu povo, que já estava desesperançoso e distante de Deus. O que Deus queria mostrar para Israel é que vocês estão mortos. Vocês são mortos-vivos. Vocês andam, vocês falam, vocês vivem e convivem, mas vocês estão mortos. Tanto é que, se a gente vai lá para o Salmo 137, o salmista vai narrar dizendo que o povo de Israel
junto aos rios da Babilônia, pranteavam, choravam copiosamente. E o pranto os levavam a uma atitude de pendurar as suas harpas, os seus instrumentos de adoração, porque não havia mais, Anderson, a alegria de cantar e expressar por meio da poesia a alegria dos seus corações, porque os seus corações agora estavam tomados pela desesperança. E quantos nos sentimos assim, abatidos? Quantos nos sentimos assim quando nós contemplamos o mal se proliferando ao nosso redor? Quantas vezes nós nos sentimos impotentes quando nós percebemos que a injustiça está se sobrepondo à justiça, de que a mentira está tendo vantagem sobre a verdade? Quantas vezes nós nos incomodamos e começamos a nos sentir sem esperança quando nós andamos pelas cidades e somos surpreendidos quando assim percebemos, porque já adquirimos uma cegueira natural, mas ali percebemos uma criança perambulando pela cidade. Quantos de nós não nos sentimos abatidos quando nós tomamos notícias ou conhecimento das famílias sendo desfragmentadas por razões cada vez mais supérfluas? A notícia que lemos, o que aconteceu no Recreio dos Bandeirantes essa semana, foi de embrulhar o estômago. São as notícias do nosso cotidiano, que por vezes nem nos afetam mais, por conta dessa insensibilidade espiritual. E volto a perguntar, sabe onde está a solução para tudo isso? Não vai cair do céu. A solução de tudo isso está diante dos seus olhos e está diante dos meus olhos. A solução para a transformação da realidade ao nosso redor somos nós. Deus em nós, na maneira como vivemos, na maneira como convivemos, na maneira como realizamos as nossas ações, na nossa profissão, na nossa trajetória acadêmica, nos nossos relacionamentos. A maneira como pronunciamos as nossas palavras, a maneira como nós tratamos a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a maneira como nós trafegamos pela vida. O problema é que há uma tendência natural da rotina da vida cristã, metamorfoseada para a religiosidade, é de sairmos dos auditórios e trafegarmos pela vida emudecidos na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. A mensagem que deveria ser proclamada por meio das nossas vidas e das nossas atitudes, por vezes sem palavra alguma, estão emudecidas nos nossos mundos, nos nossos inversos, universos, metaversos, queira você chamar do jeito que você desejar. Mas é isso, nós estamos aqui conectados com um mundo que não existe e desconectados com a nossa realidade. Você chega num restaurante hoje, você encontra uma família sentada ao redor da mesa e ali tem o pai, a mãe, o filho e a filha. Estão ali, mas não estão ali, porque cada um está no seu mundo, na sua realidade, despreocupados e desconectados uns com os outros. E nós precisamos, atentos a isso que está acontecendo ao nosso redor, tomarmos decisões. Adquirirmos posturas de rompimento com esse sistema, de modo que faça valer a pena a vida que Deus está nos dando. Faça valer a pena a vida que Deus está nos dando. Tem muita gente ocupada e preocupada, movida pelo espírito do hedonismo, a adquirir satisfação, prazer aqui e agora, esquecendo que a nossa vida ela foi projetada para o além daqui e agora. E o que vai definir a nossa vida além do aqui e agora é exatamente o que a gente vai fazer com a vida que nós adquirimos. Agraciada e concedida por Deus para que então fizéssemos valer a pena a vida que a gente recebeu. Mas infelizmente a gente tem percebido e visto isso. Já falei sobre esses dados aqui, IBGE todo ano solta lá resultados combinados com resultados das próprias organizações não governamentais que trabalham na área da pesquisa. Nós somos hoje
30% da população brasileira evangélica, 65 milhões de brasileiros evangélicos. E o que isso significa? Nada. Por quê? Porque nós temos templos cada vez mais abarrotados e uma realidade de vida cada vez menos transformada, porque nós não temos proporcionalmente ao crescimento da igreja institucional a transformação com atos de justiça, bondade e graça ao nosso redor. Isso é um sinal que Deus está concedendo a nós para que possamos acordar, para que possamos perceber o que estamos fazendo com a vida que Deus graciosamente nos deu. Porque a igreja em instituição tem sido tomada por um movimento rotineiro, cada vez mais distante de Deus. A igreja tem orado menos, tem lido menos a Bíblia, se debruçado menos na presença de Deus. E por igreja aqui, repito, não estou falando da igreja de Cristo Jesus, estou me referindo à igreja institucional. É a batista, metodista, presbiteriana e por aí vai. E eu gostei de um post dessa semana a respeito de Asbury, que uma pessoa disse o seguinte: quanta gente postando na internet, emocionada, como eu gostaria de estar em Asbury. E aí a pessoa, a autora da postagem, disse o seguinte: lembre-se que domingo tem culto na sua igreja local. É fácil postarmos palavras de efeito, mas não vivermos de fato os efeitos que Deus deseja fazer na nossa vida e na nossa trajetória. E a história conta isso. Quanta gente perdeu a alegria no convívio com a igreja institucional e se afastou do Evangelho de Cristo Jesus. Quanta gente a gente conhece que se afastaram do Evangelho da graça de Deus por conta da postura de uma geração denominada cristã. Eu peço que Deus mantenha no meu coração acesa a chama de me lembrar cotidianamente de que eu não fui criado e salvo para ser frequentador de auditório. E a minha oração é que Deus faça o mesmo com você, que nós possamos cotidianamente nos lembrarmos de que a nossa vida foi nos dada graciosamente por Deus. E Cristo Jesus morreu por cada um de nós, não foi para que pudéssemos viver de maneira displicente a vida que temos, frequentar de maneira rotineira os auditórios da Casa Viva, mas para que pudéssemos fazer valer a pena a vida que Deus nos deu. Sabe o que Deus de fato espera de cada um de nós? De verdade. Está ilustrado lá na relação de Jesus com Pedro. Pedro traz Jesus, os dois se reencontram à praia. E Jesus é extraordinário, ele reencontra com Pedro e faz um churrasco. Mas não é só por causa do churrasco, porque Deus gosta de churrasco, viu, Marcão? Você sabe disso, você é um seguidor de Jesus, um comedor de churrasco. Mas Jesus queria ressignificar na mente de Pedro o símbolo da fogueira, porque foi diante da fogueira que Pedro traiu Jesus. E o que Cristo queria é que todas as vezes que Pedro olhasse para uma fogueira, ele não tivesse na sua memória a lembrança da traição. E ele então reconstrói o ambiente, reencontra com Pedro para ressignificar a mente dele, para que então a sua trajetória seja marcada diante das fogueiras com esse reavivar que Deus faz com ele. E aí Jesus faz uma pergunta que para nós não faz muito sentido. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Parece que, Senhor, você não está escutando o que ele está dizendo, mas é porque na língua original tem outra tônica. Na língua grega você tem pelo menos 6 palavras para denotar o amor, e as 3 mais comuns na caminhada nossa de estudo da palavra de Deus é eros, filéu e ágape. Eros é o amor erótico, atrativo, físico, que fez com que você, casado aí, namorado, olhasse para ele ou para ela e dissesse o seguinte: é meu, é minha. Foi atraído pelo físico, pelo biotipo.
O eros é o amor faminto, eu quero para mim. E aí nós somos projetados para o amor fraterno, o amor fraternal, o amor filéu, que é o que leva esses enamorados ao casamento, de mãos dadas, vão lá, assumem um compromisso um com o outro. Enquanto o eros é para mim, agora no filéu é para nós. Então, se tem que dar certo para nós dois. E aí o sonho de Deus é que a gente suba mais um nível e chegue no amor ágape, que é o amor da renúncia. Se tem que dar certo para um, que seja você, mesmo que isso exija o meu sacrifício. E aí Jesus olha para Pedro e pergunta assim: Pedro, você me ágape? E aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu te filéu. E aí pela segunda vez, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ágape? E Pedro olha para Jesus e responde: Senhor, eu te filéu. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me filéu? Aí Pedro toma um susto e de sobressalto responde: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor me deixou agora desconfortável. Por quê? Porque o Senhor sabe que eu te ágape coisa nenhuma. Mal eu te filéu. Porque sem ameaça alguma da minha integridade física, eu neguei o Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: está cortado do apostolado, se retire diante de mim, vá embora, razão da minha vergonha. Não é isso que Jesus diz para Pedro? Jesus coloca a mão no ombro de Pedro e diz o seguinte: Pedro, você agora tem uma missão, apacenta as minhas ovelhas. O senhor deve estar equivocado, o senhor não entendeu o que eu falei? Eu não fui capaz de honrar o nome de discípulo. Aí Jesus deve dar uma gargalhada, colocar a mão no ombro. Pedro, você acha que eu não sei disso? Você acha que naquele dia, horas antes de eu ser capturado, eu disse para você: você não é capaz disso. Eu já sabia disso. Só que você chegou exatamente onde eu queria, Pedro, que foi essa consciência de quem você é e de quem eu sou. Sabe o que Deus espera da gente? Sinceridade. Que sejamos autênticos. Que reconheçamos de fato quem nós somos, quem Deus é. E o que Deus está querendo dizer para você nessa manhã é: sabe essa crise que você está enfrentando? Sabe esse problema que você está carregando? Talvez você entrou em 2023 com uma expectativa e já foi surpreendido por alguma situação que está gerando uma sobrecarga na sua alma. Então, sabe essa situação? Sabe essa sua fornalha? Sabe isso que está acontecendo na sua vida, na sua história? Só Deus pode transformar. Só Deus. E não necessariamente transformar a realidade ao seu redor, mas transformar o seu coração. Porque o maior milagre que nós temos registrado lá na narrativa da experiência de Jesus no barco com seus discípulos, sendo alvejado por uma tempestade, o maior milagre naquela noite não foi Jesus se colocar em pé na proa do barco e dizer aos ventos e aos mares: parem! O maior milagre naquela noite foi Jesus Cristo ter a capacidade de dormir no meio da tempestade. A habilidade, Rodrigo, de dormir no meio do temporal. Só Deus pode dar a nós essa capacidade de, a despeito das nossas crises, das nossas dificuldades, dos problemas que sobrepõem na nossa trajetória, dar a nós a paz que excede o entendimento, dar a nós a alegria da salvação em Cristo Jesus, dar a nós vigor e força para olhar para a vida e encarar a vida com os olhos de Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. O único capaz de transformar o seu mundo é Deus, para habilitar você como um soldado do exército de Deus a vencer essa batalha que não é uma batalha contra a carne ou sangue. A nossa batalha não é uma batalha de carne ou sangue. A nossa luta diária é uma luta espiritual, marcada por uma batalha que se dá no campo espiritual, e nós só venceremos quando os nossos corações estiverem encharcados
da presença de Deus, quando a nossa alma estiver marcada pela trajetória com Cristo Jesus. Você crê nisso, você deseja isso na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Então você precisa sair daqui disposto e disposta a experimentar de algo novo que Deus quer fazer em você, de algo novo que Deus quer fazer na sua trajetória. Nós precisamos dizer como Davi: restitui, Senhor, a alegria da tua salvação. Restitui, Senhor, a alegria daquele dia em que eu fui alcançado pelo Senhor e que o meu coração foi impactado pela presença do Teu Espírito Santo. Eu quero andar pela vida alegre, com a capacidade de olhar com os olhos do Senhor. Eu não quero, Deus, me render aos problemas da vida. Eu não quero sucumbir diante das dificuldades que são postas e impostas na minha trajetória. Eu quero, Senhor, ter a capacidade que mesmo que o mundo sucumba ao meu redor, eu quero permanecer firme, porque eu estou seguro nas mãos do Senhor. Então diga aí: recupera a minha vida, Senhor. Recupera o amor pela Tua obra, recupera aquela vontade que eu tinha de servir ao Senhor. Eu não quero mais encontrar desculpas, eu quero servir ao Senhor a despeito de qualquer coisa. Eu quero que o Senhor seja prioridade. Eu quero voltar a ter desejos de orar. Eu quero voltar a ter desejos de me colocar sem marcação de tempo diante da Tua presença. Eu quero ver a minha família salva. Eu quero ver o meu ambiente de trabalho transformado. Eu quero ver essa cidade, ó Deus, marcada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Restitui, Senhor, a alegria da Tua salvação. Deus quer realizar algo extraordinário na sua vida e através da sua vida. Conheço que só o Senhor pode restaurar-me, só o Senhor é capaz de me dar condições de encarar essa situação e essa circunstância na qual eu estou enfrentando. Então diga aí no seu íntimo: só o Senhor. E no ato em que você vai dizendo só o Senhor, eu quero que você coloque diante de Deus isso que você está enfrentando. E olhe para essa circunstância e diga: só o Senhor. Só o Senhor. Depois que o profeta Ezequiel reconheceu que só o Senhor, Deus pediu para ele duas coisas. Primeiro, profetize a quem está morto, que Deus pode avivar. E segundo, o seu Espírito soprará dentro deles para que vivam uma nova vida. Essa é a profecia de Deus para nós nessa manhã. Deus quer nos avivar. Deus quer realizar coisas inéditas na nossa caminhada com Ele. Eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida pessoal, familiar, profissional. Mas de uma coisa eu sei: Deus pode te levantar. Deus pode te avivar. Deus quer realizar algo novo sobre você, sobre a sua casa, sobre a nossa igreja. Porque aí sim, nós estaremos em condições de ajudar os nossos cônjuges, os nossos filhos, a nossa família, essa cidade, ajudar a transformar esse Brasil, porque nós já dissemos isso aqui. A solução para o Brasil não está na mão de homens. Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus Cristo. Por isso precisamos dizer como profeta: só o Senhor. E quando o profeta disse isso, o texto diz que houve um barulho, como um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, o Espírito entrou neles, eles receberam vida, se puseram de pé e se transformaram em um exército enorme. Deus quer você pronto para atuar no pelotão dos céus. A começar na sua guarnição lá, na sua casa, com a sua família, os ambientes onde você anda, para que a gente consiga ver o agir sobrenatural de Deus em nós, entre nós e através de nós. Eu queria orar com você, eu queria orar por você. Se você deseja experimentar isso na sua vida,
Se Deus falou ao seu coração nessa manhã, e se você deseja responder a isso que Deus falou a você nessa manhã, eu quero te dar essa oportunidade. Aí, onde você está, a se colocar em pé e assumir um compromisso com Deus. Então, se Deus falou com você e você quer responder alguma coisa para Deus, coloque em pé e diga aí, no seu coração, com Deus: Deus, eu quero nessa manhã assumir esse compromisso com o Senhor. É o seu momento com Deus, você não precisa se preocupar com quem está do seu lado, é Deus dando a você nessa manhã a oportunidade de responder a Ele o que Ele disse para você. Então, se você deseja orar, e eu gostaria de orar também com você e por você, se coloque em pé onde você está e responda a Deus aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Deus, gratidão por esse tempo juntos, diante da Tua palavra, esbarrados pelo Teu Espírito Santo e sacudidos, ó Deus, a olharmos e reavaliarmos nossas vidas, nossas posturas como servos do Senhor. Queremos, ao nos colocar em pé, responder àquilo que o Senhor falou com cada um de nós essa manhã. Queremos experimentar da vontade do Senhor na nossa vida. Queremos ser surpreendidos pelo inusitado dos céus na nossa trajetória nesse mundo. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ação em nós, na nossa mente, no nosso coração, fazendo-nos cotidianamente lembrar quem somos e quem o Senhor é. E que no reconhecimento da nossa finitude, humanidade e fragilidade, o Seu poder se aperfeiçoe em nós. E contemplemos na nossa vida privada, familiar, nos ambientes onde nós estamos, o extraordinário do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Dá-nos, ó Deus, vigor, disposição para vivermos os sonhos do Senhor e participarmos daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Obrigado pela existência da Tua igreja nesse local. E que a cada momento que nos reunirmos aqui, nos lembremos, somos povo do Senhor, guiados pelo Senhor, a serviço do Senhor. Usa-nos, ó Deus, para transformar tudo ao nosso redor. Possamos marcar vidas e histórias, porque antes as nossas vidas e as nossas histórias foram marcadas pelo Senhor. É o que pedimos, é o que clamamos, no precioso nome de Jesus.